Boa noite, meus amigos, boa noite. Deus abençoe e paz seja convosco, amém? Estou muito feliz de estar aqui, entre amigos, entre irmãos, pessoas chegadas, pessoas que me conhecem muito bem, pessoas que eu conheço muito bem também. Que Deus abençoe a vida de vocês, pastor Isabel, pastor Cassiano, Tiago, Jean Lucas. Que Deus abençoe essa família, os demais queridos. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Primeira vez que eu estou aqui na igreja de vocês, mas eu creio que Deus ele tem grandes coisas para a nossa vida hoje, amém, queridos? Eu tenho certeza que o Espírito Santo já tem falado ao seu coração, já falou muito ali ao meu coração, e eu tenho certeza que hoje será diferente de tudo aquilo que a gente já viveu, amém, queridos? Abra a palavra de Deus comigo, no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo de número 2, e o versículo de número 49. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, e o versículo de número 49. Quem está feliz, diga amém. Amém. Quem está muito feliz, diga aleluia. Aleluia. Aqueles que acharam a palavra, diga amém, queridos. Diz assim então a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 49. E Jesus lhe disse: por que vocês estavam me procurando? Feche tua Bíblia, querido, e tome teu assento em nome de Jesus. Eu quero começar essa noite falando, queridos, a respeito das perguntas que Jesus faz na minha vida, na sua vida, a respeito das perguntas que Jesus fez ao longo da sua vida aqui na terra. E quantas vezes a gente já ouviu, a gente já viu pessoas dizendo que as perguntas de Jesus, por ele ser um homem muito sábio, por ele ser um homem muito inteligente, parece um pouco ignorante as perguntas de Jesus. E nós vemos quando ele chegava perto de um cego e Jesus perguntava àquele cego: o que queres que eu te faça? Aquele cego em nenhum momento tardou em falar: eu quero ver de novo. A gente vê Jesus chegando perto de um coxo, de um paralítico, aquele que não andava, e Jesus chega a ele e faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus ele tinha muitas perguntas que para mim e você parece um pouco ignorante, acerca daquilo que nós vivemos e acerca daquilo que nós conhecemos. Qual cego, querido, de nascença, quando chega Jesus diante a vida dele, não queria voltar a enxergar? Ou talvez qual coxo que nunca andou na sua vida, ou já esteve o prazer de andar, e Jesus chega diante dele, Jesus faz essa pergunta: o que queres que eu te faça? Talvez se Jesus chegasse hoje aqui nessa noite, querido, e perguntasse no meio desta igreja: o que queres que eu te faça? Talvez o teu sonho não é igual ao meu, talvez o teu objetivo não é igual ao meu, mas o que eu quero dizer nessa noite, querido, que Jesus, ele veio aqui individualmente para mim e para você. Querido, Jesus está nessa noite aqui ouvindo a tua pergunta, e muito mais do que isso, ele pergunta para você nessa noite: o que queres que eu te faça? Ou melhor, como nós lemos, o que você veio fazer aqui me procurar? Ou por que você está me procurando? Se nós formos pensar, querido, são vários motivos daqueles que nós procuramos Jesus. Se eu e você, queridos, vamos fazer um relatório daquilo que nós iremos à casa do Senhor, nós vamos ter várias coisas, vários objetivos, vários sonhos traçados na nossa vida. Mas Jesus hoje, querido, ele faz uma pergunta a mim e a você: por que você está me procurando? Eu vou citar algumas coisas, querido, acerca daquilo que nós procuramos Jesus. Jesus, nessa noite eu vim te procurar porque eu preciso que o meu marido aceite a Jesus. Jesus, eu vim te procurar porque eu preciso que a minha família aceite ao Senhor. Jesus, eu vim te procurar porque eu não aguento mais andar de ônibus, eu preciso comprar um carro. Jesus, eu vim te procurar porque eu não aguento mais pagar aluguel e eu preciso de uma casa própria. Jesus, eu vim te procurar porque eu estou com uma doença na minha vida e eu preciso ser curado. Querido, tudo isso é muito bom e tudo isso é legal, mas a única razão que Jesus quer que nós procuremos, ou melhor dizer, adoremos, é Ele, é em espírito e em verdade. Jesus procura na nossa geração pessoas não interessadas por aquilo que Ele vai fazer, mas pessoas que são gratas a Ele por aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário. Mas
Mas tudo isso que eu falei, querido, faz parte da minha vida e faz parte da tua vida. Todo ano eu faço o meu projeto de vida. Todo ano, pastor Cassiano, eu escrevo os meus sonhos, aquilo que eu quero realizar, aquilo que eu quero conquistar. E Deus, Ele se agrada disso. Mas a nossa geração, ela tem buscado a Jesus não por aquilo que Ele vai fazer, ou melhor dizendo, por aquilo que Ele fez, mas por aquilo que Ele vai fazer. Jesus, se eu conquistar, Jesus, se eu alcançar, Jesus, se eu ganhar, então eu vou pagar o preço. Jesus, se o Senhor me der um ministério, Jesus, se o Senhor levantar a minha casa, se o Senhor me der um emprego, então eu vou te adorar. Querido, eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer. Se você não quiser adorar, se você não quiser clamar, se você não quiser buscar, a palavra de Deus diz, não sou eu, que as pedras elas vão clamar na nossa vida, ou melhor dizendo, na frente da nossa vida. Se você, querido, estiver interessado só naquilo que Deus tem para te oferecer materialmente, a tua vida, querido, não vai sair do raso. Mas quando você colocar a sua vida debaixo das mãos do Senhor, não interessado no que Ele pode fazer, mas interessado em pagar um preço, em mudar a tua atitude, em mudar a tua vida, Jesus Cristo, Ele vai começar a realizar o milagre na sua vida. Diga glória a Deus. E tudo isso, querido, faz parte da nossa vida. Porque se não tivéssemos objetivos, sonhos, planos traçados para a nossa vida e para a nossa família, do que adiantaria? Umas 2 semanas atrás a gente estava em Santa Catarina. E antes, quando eu recebi uma oferta ou vendia algum material o meu objetivo era pagar somente o meu carro, comprar roupa, ir comer, sair com meus amigos. Mas hoje eu tenho um aluguel para pagar. Hoje eu tenho um filho de 7 anos. Hoje eu tenho uma esposa. Os meus sonhos, os meus objetivos mudaram. E quando eu entendi que é melhor viver o sonho de Deus na minha vida e parar de viver os meus sonhos, a minha vida começou a ser diferente e a minha vida começou a ser transformada. A partir do momento que eu e você começamos a viver verdadeiramente o sonho de Deus na nossa vida, Deus se levanta do trono, querido, e não tem como Ele não começar a te abençoar. Deus procura pessoas, querido, que não estejam interessadas apenas em receber, mas a palavra de Deus diz que quanto mais a gente der, mais Deus vai abençoar. Quanto mais a gente ofertar, mais Deus vai acrescentar. Quanto mais a gente oferecer, mais Deus tem para colocar na nossa vida. Ninguém vence Jesus no dar, ninguém vence Deus em abençoar, querido. O maior interessado em abençoar a sua vida não é nem você mesmo, é Deus que está sentado no céu. Nós achamos, querido, que nós queremos ser abençoados, mas Deus, Ele tem prazer em abençoar filhos. O filho da Lina, o Vitor, não é do meu sangue, mas eu tenho prazer em abençoar ele. Eu tenho prazer em dar um presente, em dar um abraço. Quanto mais Deus, querido, que te criou, que te formou, que te conhece antes de você entrar no ventre da sua mãe. A pergunta hoje é, querido, qual foi a tua motivação? Qual é o teu plano em vir à casa do Senhor? Precisamos buscar a Deus verdadeiramente, queridos, como diz a palavra, primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas, queridos, quanto mais o tempo passa, mais as pessoas se acostumam com a presença de Jesus. Quanto mais o tempo passa, mais nós nos acostumamos a ver a igreja. Quanto mais o tempo passa, mais nós nos acostumamos a cantar e a louvar. Quanto mais o tempo passa, nós nos acostumamos com a presença do Senhor. E parece que a nossa vida cristã, parece que o Evangelho, parece que Jesus Cristo, ele vira uma coisa monótona, ele vira uma coisa que já enjoamos, ou muitas vezes ele vira uma coisa que nós nos acostumamos. Queridos, eu quero dizer para você que Jesus, ele é novidade de vida. Que
Jesus todos os dias diz a palavra dele que a palavra se renova na tua vida. Todos os dias Deus tem algo para você experimentar. Todos os dias Deus tem algo para você conhecer. Todos os dias Deus tem algo para te apresentar, querido. Então não pare de buscar as bênçãos do Senhor, ou melhor dizendo, não pare de buscar o dono da bênção. As bênçãos são um presente de Deus, mas Deus tem saudade da sua igreja. Deus tem saudade do seu povo. Deus tem saudade de verdadeiros adoradores. Não podemos nos acostumar com a presença de Jesus Cristo, querido. Não podemos virar uma rotina a nossa vida cristã, mas todos os dias nós temos que renovar a nossa vida. Nós temos que renovar a nossa fé. Nós temos que renovar o Evangelho dentro da nossa família. Todos os dias nós temos que procurar viver uma novidade de vida. Queridos, ontem eu falava com a Aline no carro. Eu fui pregar lá em São José dos Pinhais, perto do aeroporto, e eu coloquei aqui em casa no GPS. E o GPS me deu o percurso, o tempo, a distância, o horário que eu ia chegar lá. E eu falei para ela: eu vou enganar esse GPS. Uma máquina não vai me vencer. Eu vou pisar aqui e nós vamos chegar antes lá. E não adiantou nada, eu cheguei na hora. Porque a nossa geração, querido, é a geração da tecnologia. A nossa geração, querido, é a geração do clique. A nossa geração, querido, é uma geração do fast food. A nossa geração, querido, ela não espera nem para hoje, ela quer para ontem. Mas diga comigo hoje, as bênçãos de Deus é um processo. Querido, a nossa vida, o nosso crescimento, ela é um processo. Primeiro é fertilizado dentro do ventre da mãe. Depois o embrião começa a crescer, né, Michele? Depois os quilinhos começam a vir, a barriga começa a crescer, talvez o pé incha um pouquinho, o rosto dá uma inchadinha. Mas o que eu quero dizer é que tudo é um processo. É ou não é, Michele? Uns nascem de 7, outros nascem de 9, não sei se nasce de 10, nunca vi. Mas o que eu sei, querido, é que tudo na nossa vida é um processo. E se nós dobrarmos o joelho hoje para ver a nossa família no altar, eu creio que Deus pode fazer um piscar de olho. Você crê? Eu creio que se nós colocarmos o nosso joelho no chão e pedir uma cura, um milagre na nossa vida, no estralar de dedos, Deus pode realizar, sim ou não? Mas será que você está preparado para receber o teu milagre? Será que nós estamos preparados para receber algo grande da parte de Deus? Querido, José e Maria não estavam preparados para ter um filho, porque aquela mulher era virgem, nem casada era. Mas Deus, querido, Ele aprova a gente no meio da prova. Deus, Ele nos sustenta no meio da tribulação. O texto que eu li aqui, querido, que está em apreço nessa noite, é muito conhecido. A Bíblia diz que José e Maria saíram da Galileia e foram até Jerusalém para as festas. A palavra de Deus diz que havia 3 festas no ano, e José e Maria pegaram os seus filhos, pegaram Jesus, andaram aproximadamente 85 quilômetros até chegada em Jerusalém. O que me chama a atenção, querido, é que em Deuteronômio capítulo de número 16, no versículo de número 16, a palavra de Deus diz que apenas o sacerdote, apenas o homem era para ir até Jerusalém para a festa. Mas, queridos, contrariando a lei, porque já era o tempo da graça, José pega na mão da sua esposa, a sua esposa pega na mão dos seus filhos, e eles cruzam, querido, não a Vanda Wolf, não a João Refo, não a Avenida das Torres, não a Manuel Ribas, mas a Bíblia diz que eles atravessam o deserto para chegar em Jerusalém. Nós queremos andar, queridos, no bom e no melhor. Nós queremos receber aquilo que nós queremos, não aquilo que precisamos. Tem muito crente, querido, que quebra a cara, e eu já quebrei, por querer aquilo que eu quero, não o que eu preciso. Nós temos que perguntar a Deus, queridos. Muitas pessoas que eu conheço, e na minha vida foi assim, não pergunta para Deus se aquele negócio é de Deus, não pergunta para Deus se aquela aliança é de Deus, não pergunta para Deus se aquela empresa é de Deus. Vai lá, se associa, quebra a cara, e a primeira coisa que faz é reclamar de Deus.
Aí Deus do céu fica imaginando, ele olha para a terra e fala assim: mas tu me perguntou? Você me procurou para saber, agora você vem me culpar. Mas é do ser humano, querido. Amir Klink, aquele homem que rodou o mundo inteiro dentro de um veleiro, ele conta no seu livro que ele estava lá na Antártica, e a única bússola de mão que ele tinha, ele deixou em cima do barco, e ele resbalou e bateu na bússola, e a bússola caiu no gelo dentro do mar. E a primeira atitude dele foi olhar para trás para culpar alguém. Mas aquele homem estava rodando o mundo sozinho, dentro do seu veleiro, e não tinha ninguém para culpar. Nós temos que parar, queridos, de justificar os nossos erros com os erros dos outros. Eu fiz porque fulano fez, eu falei porque fulano também falou, eu fui porque também fulano foi. Queridos, eu quero dizer para você que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Se nós formos ver, querido, Jesus, ele não quebra a aliança que ele faz com a nossa vida. Jesus, ele não se separa. Jesus, ele não quebra o relacionamento que ele tem comigo e com você. Mas nós, seres humanos, somos diferentes. Se nós não gostamos de alguém, eu já não sou mais amigo dele. Se eu não gostei do que o Tiago falou aqui em cima, eu já não olho mais na cara dele. Se o pastor pregou o que eu não gostei, eu já não falo mais com ele. Eu quebro a aliança, eu desfaço o relacionamento. Se a minha namorada, se a minha noiva, se a minha esposa não me agradar, então eu vou quebrar o meu relacionamento. Nós estamos acostumados a desfazer a aliança. Mas o que me chama a atenção, querido, é que a gente sendo infiel, Jesus Cristo, ele permanece fiel, porque o voto dele, ele não vai fazer, ele já fez na cruz do Calvário. Todas as vezes que nós decepcionamos Jesus, todas as vezes que nós traímos a Jesus, todas as vezes que nós viramos as costas para Jesus, e ele talvez pensa assim: ele me abandonou, ele me deixou. Mas aí Jesus leva lá na cruz, do seu sangue vertendo, dos cravos sendo pregados, e ele pensa: eu não posso negar aquilo que eu já fiz, eu não posso quebrar a aliança que eu já fiz, eu não posso me separar do relacionamento que eu já fiz. Mas nós, queridos, infelizmente nós esquecemos. Mas a palavra de Deus diz que ele é misericórdia e ele é graça. E quanto mais nós quebramos relacionamentos, querido, quanto mais nós quebramos a nossa aliança com Jesus, mais ele chega perto da minha vida e da sua vida. Porque Jesus, querido, ele não veio aqui nessa terra em vão. O preço que ele pagou não foi em vão. E é por isso que todos os dias ele tem que manter a sua palavra. É por isso que todos os dias ele tem que manter aquilo que ele fez na cruz. Independente da minha atitude, da sua atitude, ele vai continuar sendo Jesus e ele vai continuar sendo fiel. Mas a palavra de Deus diz, queridos, em Romanos 8,17, que nós somos herdeiros de Deus, mas co-herdeiro de Cristo. A palavra herdeiro no hebraico, ela significa tomar posse daquilo que é de direito. Se nós formos ver, querido, e ver que nós somos co-herdeiros de Deus, a nossa herança em Deus é o céu. Mas a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros de Cristo. A palavra co-herdeiros no hebraico, querido, ela significa aquele que toma herança com alguém, aquele que toma algo de direito e a reparte, aquele que pega algo e compartilha. O céu, querido, ele é teu, ele é individual para a minha vida e para a sua vida. A salvação é individual, sim ou não? Mas a herança, querido, se nós formos analisar ela no significado dela, é tomar posse do que é teu de direito. A Aline, ela tem uma terra lá em Bauru, lá em Santa Cruz do Rio Pardo, que o dia que ela vender, Jesus do céu, eu vou soltar até a fogo de artifício, vou dar 5 piruetas, 3 mortal e vou pular, querido, que vai ser bem demais. É dela, é herança dela. Mas a herança com Deus é um pouco diferente, querido. O céu, querido, não é para qualquer um. O céu não é para todos, querido. A Bíblia diz que muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Quem escolhe é Deus ou não? Sim. Mas quem escolhe, querido, ir morar no céu é você, pelas suas atitudes, pelo seu caráter, pela atuação, pela tua vida com Deus, pela tua intimidade. Mas o que significa nós sermos co-herdeiros? Eu já sei que a herança de Deus é o céu. Mas a co-herdeiros, querida, a nossa co-herança de Cristo é o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo
e compartilhamos com as pessoas. Queridos, Jesus, Ele não muda a sua palavra. Jesus, Ele não muda as suas atitudes. Nós é que mudamos a nossa atitude e a nossa palavra. Mas o que eu sei, querido, é que quando eles chegaram em Jerusalém, atravessaram o deserto, e aí eu vejo, querido, que Jesus com 12 anos, ele já pegou o seu primeiro deserto com a sua família. Deserto é lugar de seca, deserto é lugar de frio, deserto é lugar de calor, deserto é lugar que não tem água. Eu não sei, querido, que parte do deserto você está com a tua família, mas de uma coisa eu sei, é que você vai atravessar ele, e você vai chegar lá na festa, aonde você vai poder cantar e comemorar com a sua família. Quando Jesus chega na festa, querido, e o povo judeu, ele é muito festivo, e aquela festa não durava um dia, 2 dias, 3 dias, aquela festa durava uma semana. E uma semana a família de José, a família de Maria, junto com seus amigos e com seus familiares, estavam festejando. Mas o que me chama a atenção é que quando eles foram embora, a Bíblia diz que eles caminharam um dia de caminhada. E quando José olhou para um lado, quando Maria olhou para o outro, os dois se olharam e fizeram uma pergunta: cadê Jesus? Aonde está Jesus? Queridos, o que me chama a atenção é que Maria, a Bíblia diz que ela foi uma mulher agraciada, uma mulher abençoada, uma mulher cheia da presença de Deus, ponto. A Bíblia diz que Maria, ela foi uma mulher que foi escolhida por Deus para receber Jesus Cristo no seu ventre, ponto. Você já viu quando uma mãe, ela tem o seu filho e joga na lata de lixo, as pessoas se revoltam? O ano passado, uma mãe saiu de casa, ela deixava o filho mais velho primeiro na escola, o mais novo primeiro na escola e depois o mais velho. Aí, aquele dia, ela trocou a sua rotina, deixou o mais velho primeiro e pensou que já tinha deixado o mais novo e foi trabalhar. Quando ela voltou às 6 horas da tarde para o seu carro, o seu filho recém-nascido estava morto, no banco de trás. Aquela mulher pegou 4 anos de prisão, porque ela esqueceu o seu filho no banco de trás. Aí o povo quer me convencer que uma estátua em forma de mulher, que tem olho mas não vê, tem boca mas não fala, tem ouvido mas não ouve, é aquela que vai ser a solução dos nossos problemas. A solução do meu problema, do teu problema, chama Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele pode mudar a minha vida e a sua vida. Aquela mulher esqueceu o seu filho. A Bíblia diz que pode a mãe esquecer do filho que ainda mama, mas todavia eu, Senhor, não esquecerei de vós, porque eu tenho o seu nome gravado na palma da minha mão. O teu marido pode te esquecer, os teus filhos podem te abandonar, os teus amigos podem virar as costas para você, a tua mãe e o teu pai podem te esquecer, te abandonar, mas Jesus Cristo, Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai nos deixar. A Bíblia diz, querido, que eles tiraram os olhos de Jesus. E a pior coisa, querido, do ser humano é tirar o olho de Deus. Você quer um exemplo? Uma pessoa que não olha para Deus, querido, ela chega aqui na igreja, ela fala assim: essa bateria, ela deveria estar do outro lado, esse data-show deveria estar do outro lado, essas paredes deveriam ser um pouquinho amarelinho, está muito branco, essas cadeiras não deviam ser brancas, tinha que ser outra cor. Essa é uma pessoa, querido, que vem para a igreja e não tem os olhos fixados em Jesus. Mas a pessoa que tem os olhos fixados em Jesus, querido, você pergunta para ela que lado estava a bateria, ela não sabe. Que lado que estava o teclado, ela não sabe. O que ela sabe é experimentar da presença e da glória de Deus, porque o dia a dia dela é luta, o dia a dia dela é tempestade, o dia a dia dela é sofrimento. O único momento de alegria, o único momento de prazer, talvez, dessa pessoa que tem os olhos em Deus, querido, é quando ela entra na casa do Pai, é quando ela levanta os seus braços e a dívida já não incomoda mais, a doença não incomoda mais, o marido que não se converteu não incomoda mais, todas as circunstâncias ficaram para fora, e o que ela sabe é adorar e exaltar o nome de Deus. Vinícius, mas você não conhece a minha história. Não conheço. Vinícius, você não conhece o meu problema. Não conheço. Mas eu quero ilustrar para você aqui uma história de um homem que não tirou os olhos de Deus. Ele não tirou os olhos de Jesus Cristo.
A Bíblia conta uma história em Atos, capítulo de número 7, que fizeram um buraco no chão, fundo, e jogaram um homem lá dentro. A Bíblia diz que jogaram esse homem lá dentro, e não bastasse isso, as pessoas ainda apedrejavam ele. Queridos, eu quero dizer para você nessa noite que o pior lugar para você estar não é o fundo do poço. O fundo do poço é o melhor lugar para você se encontrar, querido. Porque o pior lugar é quando você está caindo. Você não sabe aonde você vai bater, você não sabe onde você vai cair, mas é quando a gente está no fundo do poço que nós erguemos os nossos olhos e erguemos as nossas mãos para querer sair. Queridos, mãos levantadas é sinal de dependência de Deus. E o salmista já disse: olhai para o alto, porque é de lá que vem o nosso. Queridos, aquele homem foi jogado num buraco. A Bíblia diz que as pessoas pegaram pedra nas suas mãos e começaram a arremessar naquele homem. Queridos, eu não sei do jeito que ele caiu no fundo do buraco. Eu não sei se ele bateu nas suas costas, eu não sei se ele caiu de lado, eu não sei se ele caiu de cabeça. O que eu sei é que aquele homem foi parar no fundo do poço. E quando ele caiu, queridos, a Bíblia diz que começaram a apedrejar esse homem Estevão. E ele não era adúltero, ele não era prostituto, ele não era viciado, ele era um homem que servia a Jesus como eu e você. Ele era um homem que estava ali devido a ele pregar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que aqueles homens olhavam para Estevão e diziam: nega Jesus, e os seus olhos, querido, eram fitados no céu, e ele não dizia nenhuma só palavra. Aquelas pessoas continuavam a apedrejar ele, e a Bíblia diz que em nenhum momento ele soltou uma palavra, apenas ele pregava dentro do buraco a palavra de Deus. Se você for ler, querido, o capítulo número 7 de Atos, você vai achar loucura. As pessoas apedrejando Estevão e ele falando sobre Abraão, as pessoas apedrejando Estevão e ele falando sobre Moisés, as pessoas apedrejando Estevão e ele falando assim: Moisés disse os 10 mandamentos assim, 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 e ele começou a pregar dentro do buraco. A Bíblia diz que do lado do buraco estava um homem chamado Saulo, olhando aquela cena, olhando aquela situação. E a Bíblia diz que a capa de Estevão ficou na mão de Saulo. Quando nós pregamos sobre capa, querido, nós pregamos sobre autoridade. Quando nós pregamos sobre capa, nós pregamos sobre ministérios. Querido, naquele dia Saulo verdadeiramente teve um encontro com Jesus, porque a Bíblia, um versículo depois, já diz que Saulo caiu do cavalo e ficou cego. Sabe o que eu quero dizer aqui, querido? É que as tuas atitudes é quem vai salvar a sua família. Um certo escritor escreveu: em todo tempo pregue a palavra de Deus, e se preciso use palavras. O meu testemunho, o teu testemunho vai falar muito alto para as pessoas desse bairro tornar conhecido o nome de Jesus Cristo. Quando Saulo estava do lado ali, queridos, a Bíblia diz que ele está com seus olhos atônitos, que ele não acredita naquilo que ele está vendo. Um homem sendo apedrejado, um homem sendo morto, e a única coisa que ele sabe é pregar sobre a palavra de Deus. E o que me chama a atenção, querido, é o que Estevão via. A Bíblia diz que quando ele estava sendo apedrejado, ele gritou: ei, vejam! E as pessoas apedrejando. O que me chama a atenção é que quando nós lemos a palavra de Deus falando de Jesus no céu, a Bíblia trata sempre dizendo assim: e Jesus estava sentado à direita de Deus Pai. Sim ou não? Naquele dia, querido, Estevão olhou para o céu, mesmo jogado no fundo do poço, mesmo jogado no buraco, mesmo sendo apedrejado, a Bíblia diz que Estevão olhou para o céu e disse assim: ei, eis que eu vejo o céu aberto, Jesus em pé à direita de Deus Pai, esperando a minha chegada. Eu sempre falo algo: faça o que você nunca fez para Deus, e Ele vai fazer para você o que Ele nunca fez para ninguém. Naquele dia, Jesus não aguentou ficar sentado. Naquele dia, Jesus se levantou de pé, olhou para baixo e disse assim: esse eu estou esperando, porque Ele ama a minha palavra, Ele ama a minha presença, independente de
mas não tire os olhos de Deus, porque antes de você morrer, a glória de Jesus, a glória do Senhor vai entrar na tua casa, vai invadir a tua vida, e as pessoas que estão em volta vão ter que ver o que Deus vai fazer na tua vida. Por isso que a Bíblia fala que as coisas espirituais, queridas, são loucura para os homens. Diante de Deus, querido, o ser humano agora, eu na primeira pedrada, talvez eu já tinha falado, para, por favor, eu vou embora daqui, me esquece. Mas aquele homem, querido, ele, mesmo sendo morto, porque ele não perdeu os olhos dele em Jesus. Não tire os teus olhos de Jesus, querido. Independente da tua situação, não tire os olhos de Jesus. E Maria e José tiraram os olhos de Jesus, por isso perderam Jesus. E a primeira pergunta que eu faço, querido, é por que nós perdemos Jesus de vista? Versículo de número 43 diz assim, ó: depois que a festa acabou, eles começaram a viagem e foram à frente de Jesus e perceberam que Jesus não estava. Queridos, eles foram na frente de Jesus. A partir do momento que nós colocamos decisões na frente de Jesus, elas dão errado. A partir do momento que nós colocamos os nossos sonhos na frente de Jesus, elas não dá certo. Comece a colocar a Jesus na frente dos teus sonhos. Não coloque a tua vida na frente de Jesus, querido. Coloque a tua vida atrás ou nas mãos de Jesus. Pergunta para Ele, clama a Ele. A tua decisão, querido, vai dizer quem você é. A família perdeu a visão de Jesus, foram na frente, e é por isso, querido, que eles perderam Jesus, porque eles acharam que Jesus estava vindo atrás. Jesus não vem atrás de ninguém, querido. Jesus, ou ele vem na tua frente, ou ele vem do teu lado. Ou melhor, querido, no tempo de hoje, a Bíblia diz que vós sois templo do Espírito Santo. Você tem Jesus dentro da tua vida, querido. Você tem Deus dentro da tua vida. Não tire Ele de dentro da tua vida e não coloque os teus sonhos, a tua vida, o teu projeto na frente de Jesus Cristo. A segunda pergunta, querido, por que passamos ou pensamos que Ele está aonde Ele não está? Por que pensamos que Ele está aonde Ele não está? Versículo de número 44. Eles pensavam que estivesse no grupo de pessoas que vinham voltando, e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurar entre os parentes e entre os amigos. Nós procuramos a nossa paz, nós procuramos o nosso amor, nós procuramos alegria em tantos lugares, querido. Nós procuramos Jesus em tantas coisas, querido, que nós não temos achado. As pessoas procuram Jesus em tantos lugares que Ele não está mais. Hoje eu escutei ainda o testemunho do menino, querido, que quando ele passava na frente de uma boate, ele fechava os seus olhos e falava assim: Deus, me livra desse lugar, me livra desse lugar, Jesus. Mas era caminho dele, todo dia ele passava por ali. E ele conta no testemunho dele que um dia ele olhou para Jesus e falou assim: Jesus, eu não aguento mais, eu tenho que entrar nesse negócio aí. E queridos, antes dele entrar na porta, ele olhou para trás e ele disse assim: eu sei que você vai ficar aí, né, Jesus? Porque eu sei que você não entra nesses lugares. Me espera aí, Jesus, que eu já volto. E ele conta que ele entrou, e 22 anos ele procurou de novo a presença de Jesus, e ele não achou mais. Talvez as nossas atitudes, querido, nós estamos deixando Jesus esperando na porta. Talvez as nossas ações, nós estamos deixando Jesus esperando na porta. E Jesus não tem que esperar, querido. Jesus tem que entrar comigo, com você, aonde a gente estiver. E a Bíblia diz que eles procuraram primeiro entre os parentes. Você já percebeu, querido, que as primeiras pessoas que se levantam contra a nossa vida são os parentes? Você já percebeu que as primeiras pessoas que se voltam contra a nossa crença, contra o nosso evangelho, contra Jesus Cristo, são os nossos parentes? Davi teve que enfrentar os seus irmãos, José teve que enfrentar os seus irmãos. Jesus não tinha honra na sua casa. Aonde nós estamos procurando Jesus, querido? Em redes sociais, em relacionamentos mal sucedidos, em dinheiro, em fama, em sucesso, não sei. Aonde nós temos procurado Jesus?
Mas o versículo que eu já falei, querido, eu sou a verdade e a vida, disse Jesus. É só Ele o caminho, é só Ele a verdade, é só nele que nós encontramos, nenhum outro lugar. E outro lugar que eles procuraram entre os amigos. Queridos, a Bíblia diz assim, ó, andem em dois, porque é melhor andar sozinho, porque se você cair tem alguém para te levantar. Mas esse amigo que Jesus fala, querido, é aquele que verdadeiramente caminha com você. O amigo que a Bíblia fala é aquele que está com você independente da situação. O amigo verdadeiro, querido, é aquele que não te abandona, é aquele que sabe que você errou, mas ele não deixa você. Muitas vezes a gente procura em falsas amizades, querido. E eu sempre falo algo, ao invés de a gente dar um bom testemunho, a gente vai fazer do nosso vizinho um muro da lamentação. Aí o vizinho olha ou pensa, não tem nem coragem de falar para você. Se for para ser crente desse jeito, nem você. Porque vem na minha casa, só sabe reclamar, só sabe falar, só sabe murmurar na igreja, só sabe murmurar do pastor, só sabe reclamar na vida, eu vou querer ser crente? Não! Comece você, querido, seu SOS, não o teu vizinho, não os teus parentes. José e Maria foram buscar ajuda. Você tem que começar a ajudar, querido. Nós temos que parar de querer só ajuda, nós temos que querer ajudar também. E a outra pergunta, querido, é: aonde Jesus está? Há um evangelho pregado aí fora, querido, que você tem que aceitar Jesus e não precisa de igreja. Um homem muito conhecido esses tempos falou, o Kaká, que ele não precisa de igreja, que a igreja é ele. Sabe, querido, Satanás ele abre um laço bonito, gostoso, cheiroso, para a gente não perceber que é laço. Com a palavra de um homem desse, querido, que sempre teve um bom testemunho, sempre honrou a Jesus Cristo. Muita gente que ouve isso, querido, como que nós podemos reencontrar Jesus, querido? Versículo de número 45: como não encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. A primeira atitude minha e sua, querido, é voltar. A primeira atitude minha e sua é voltar a procurar Jesus aonde Ele está. Querido, não era em Cesareia, não era em Samaria, não era na Judéia, era em Jerusalém que esqueceram Jesus. Nós temos que saber, querido, aonde que nós esquecemos Jesus. Jesus, eu esqueci o Senhor na minha vida financeira, porque eu não sou dizimista e muito menos ofertante. Jesus, eu esqueci o Senhor na minha vida sentimental. Jesus, eu esqueci o Senhor na minha vida profissional. No meu emprego eu sou um crente 007, ninguém sabe que eu sou cristão. Jesus, eu te esqueci aqui na fila do banco. Jesus, eu te esqueci no trânsito. Jesus, eu te esqueci aonde? A gente esquece Jesus, querido, e não volta para procurar onde esquecemos. Mas todavia, diz Malaquias 3, 2 e 3: se vocês tornarem a mim, eu tornarei a vós. Segundo Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. A palavra arrependimento no hebraico, querido, ela significa mudança de atitude, mudança de hábito, mudança de direção. A partir do momento que você está se arrependendo, você está indo por esse caminho, você fala assim: não, eu estou me arrependendo, eu tenho que ir por outro caminho, eu vou por aqui, eu vou por ali, mas por aqui nunca mais. Mas, querido, existe uma palavra que tem tomado conta da nossa igreja, que se chama remorso. Nós temos um peso na consciência, momentaneamente nos arrependemos, mas amanhã fazemos pior do que fizemos ontem. E a Bíblia diz algo sobre isso, queridos.
A Bíblia diz que aquele que se arrepende, aquele que pede perdão e volta para o pecado, ele é semelhante a um cachorro que vomita e lambe o seu próprio vômito. Nojento, né? A Bíblia diz que aquele que se arrepende e volta para o pecado é semelhante a um porco que foi lavado e depois solto e voltou para a lama. Quando nós pecamos, e eu tenho dito isso, querido, o problema não é você cair, o problema é você viver caído, porque a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O problema não é pecar, querido, porque a Bíblia diz que em pecado nós somos concebidos, mas o problema é viver pecando a mesma coisa. O problema é ficar praticando o mesmo pecado. O problema é ter pecado de estimação na nossa vida. Alguém prega sobre, não, esse aqui é meu pecadinho de estimação, faz um carinho nele ainda, abraça mais forte, daqui não sai. Nós temos que procurar Jesus, querido, aonde Ele está. Não podemos procurar Jesus, querido, em bebidas. Não podemos procurar Jesus em vizinhos. Não podemos procurar Jesus em vício. Não podemos procurar Jesus na internet. Querido, nós temos que procurar Jesus na casa dele. A Bíblia diz, queridos, que o segundo passo, após retornar, tem muitas pessoas que falam assim, não, eu vou ouvir a palavra de Deus aonde eu estiver e depois eu volto. Primeiro você tem que voltar, filho, para depois você ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz no versículo 47 assim, todos os que ouviram estavam admirados com a sua inteligência. Quando José e Maria, queridos, voltaram para procurar Jesus, a palavra de Deus diz que Maria chegou e deu um piti de mulher, normal. Se o Evangelho de Lucas não tivesse autor, eu ia achar que o Evangelho de Lucas tinha sido escrito por uma mulher, porque ele é detalhista. O único evangelho que fala sobre essa palavra é o Evangelho de Lucas. E Lucas não andou com Jesus, Lucas não andava com Jesus. Mas a Bíblia diz, querido, que bem-aventurados é aqueles que não me viram, mas é aqueles que creram na minha palavra. Bem-aventurado é feliz, querido. Bem-aventurado é você ser bem-sucedido aonde você estiver e no que você fizer. Queridos, o que me chama a atenção é que Maria chegou e deu um piti gospel. Chegou para Jesus e disse assim: Jesus, por que você fez isso comigo e com seu pai, Jesus? Jesus, o que você ficou fazendo aqui, Jesus? O que me chama a atenção é que Jesus, ele não responde as nossas perguntas com uma resposta, mas ele responde com uma pergunta. Quando Maria deu o piti gospel dela lá na congregação, a Bíblia diz que ele olhou para Maria e disse assim: por que vocês estavam me procurando? E não bastasse isso ainda, ele falou assim, não sabiam porventura que eu estaria na casa do meu pai? Jesus, ele faz duas perguntas para Maria e quebra ela no meio. Porque, querido, quem tinha que seguir o pai e a mãe não era Jesus. O pai e a mãe tinham que pegar Jesus pela mão e levar. Se você não pegar na mão do seu filho, querido, e não trazer, não vir, ele não só vai vir sozinho. Pastor Cassiano orou para as crianças, ele disse: aquele que traz seu filho desde a mocidade, desde a juventude, desde menino, ele não vai se desviar dos seus caminhos. A gente vê aí, queridos, cadeias lotadas, presídios lotados, não todos, mas a maioria, porque o pai e a mãe não soube dar uma boa educação. O pai e a mãe não soube educar o seu filho. Conta a história de um homem que estava na pena de morte para ser eletrocutado. E o último pedido dele foi chamar a sua mãe, porque ele queria dar um beijo na sua mãe. E ele estava amarrado, sentado na cadeira, e trouxeram a mãe dele. E a mãe dele veio chorando. E quando chegou perto dele, ele deu uma mordida na orelha da mãe dele e arrancou fora. E ele falou assim: isso aí é para você lembrar sempre que eu estou morrendo porque você não soube me educar. Eu estou morrendo porque você não me pôs limite. Eu estou morrendo porque quando eu era criança eu pintava e bordava, eu fazia o que quisesse e não estava nem aí para ninguém, e a senhora também não falava nada.
Aí nós podemos pensar assim, justo, talvez. Queridos, ontem eu falava, existem 800 leis para parar a igreja do Senhor. A primeira já está certa, que toda igreja que tiver segundo piso tem que ter elevador. Que igreja que tem 100 mil para colocar elevador, querido? Fala para mim. Só Lagoinha, PIB, Primeira Igreja, Assembleia Central. Outra lei, querido, que você conhece, a lei da palmada. Que na tua época, talvez vocês são mais velhos, você apanhava de fio de ferro, de vara, pedaço de pau, o que tivesse na frente. Tamanco. Um dia eu tomei uma surra do meu pai de fivela, de cinto, que eu xinguei o Saulinho, que eu cheguei a fazer xixi na calça. E nem por isso eu me tornei um vagabundo. Nem por isso a minha mãe, que apanhava de fio de ferro, que a mãe dela prendia a cabeça dela aqui no meio das pernas e batia com fio de ferro, se tornou uma mulher errada. Leis que querem parar o pai e a igreja. Existe outra lei que está tramitando lá, já foi uma vez aprovada, falta 2 vezes ser aprovada para ela ser exercida. É que a senhora não vai poder mais trazer o teu dízimo de oferta aqui na igreja. A igreja vai ter que ter uma conta, vai ter que pagar INSS, não sei o que, querido. Já é difícil o crente trazer na igreja o dízimo de oferta, quanto mais ir levar lá no banco. Porque quanto mais dificultar, não vai ter dízimo, não vai ter oferta. Se não tiver dízimo, não paga luz, não paga água, não paga instrumento, não paga. Daí a porta vem aqui. Então são leis, querido, que as pessoas ouvem Jesus, mas existe uma grande diferença entre ouvir e servir a Jesus. Pega o seu filho, querido, pela mão e traga. Eu sou pai há 1 mês e 15 dias e é difícil, porque a Aline é mãe há 8 anos sozinha, então ela é mais tranquila. Às vezes o Vitor está meia-noite batendo palma, subiando, gritando no apartamento, e tem 4, 5 vizinhos embaixo e ela não está nem aí. Aí lá vai o Saulo lá, né? Que eu pareço meu pai. Vitor, olha o horário. E daí eu lembro que meu pai falava isso pra mim. Mas como é que eu vou pôr limite agora no menino que foi criado no sítio, na chácara? Numa menina que foi criada na roça. Foi buscar na roça, no meio do capinzal. Eu tenho o poder do microfone. Mas são coisas, querido, que a gente tem que limitar. Quantas vezes eu quis sair à noite e meu pai não deixava? Quantas vezes com 25 anos chegava com o meu Celtinha lá em casa, lá 2 horas da manhã, quando eu abria a porta bem devagarzinho, subia a ponta por ponta de pé, quando eu chegava no meu quarto, o salão gritava no quarto: Vinícius! Eu falava: mas você está acordado ainda? Eu não durmo enquanto você não chegar. Aí outro dia minha mãe, com o olho desse tamanho, olhava para mim e falava assim: Vinícius, chega cedo, porque o teu pai não dorme, não deixa eu dormir. Mas são limites, são princípios que eu aprendi e que eu não posso deixar na minha vida. Me fizeram um homem de caráter. Querido, aquelas pessoas se maravilhavam quando Jesus falava. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Eu vou encerrar. Quando eles voltaram, querido, eles não encontraram Jesus no McDonald's. Quando eles voltaram, eles não encontraram Jesus no Paládio. Ainda bem. Quando eles voltaram, eu tenho poder no microfone. Não encontraram Jesus no Itecarão, gritando: aqui tem um bando de louco, atropelando São Paulo. Eles não encontraram. Quando eles voltaram para procurar Jesus, Jesus estava lá no templo,
E a Bíblia diz que ensinando e perguntando acerca da palavra de Deus. Só tem um lugar, querido, que Jesus ele quer ser encontrado hoje. É no templo. O templo, querido, é esse aqui. Mas ele também quer ser encontrado na sua vida. Jesus verdadeiramente ele quer te conhecer. Mas para ele te conhecer, para ele te achar, querido, você tem que estar na presença dele. Quantos aqui conhecem Jesus? Levanta a sua mão. Todos. Agora não levante a sua mão. Será que Jesus te conhece, querido? Ah, Vinícius, isso é heresia, não está na Bíblia. Porque a Bíblia diz que nós somos imagens. Já viu quando a gente está errado? A gente usa até a Bíblia. A gente usa a palavra de Deus. Sabe quando as pessoas se levantam na igreja? Eu lembro quando eu saí de Estrada da Felicidade lá, as pessoas usavam a Bíblia para dizer que eu estava errado. Porque o rebelde ele usa a Bíblia. A palavra de Deus diz que Satanás também conhece a Bíblia. Sabe, talvez a gente pense assim, não, mas eu sou imagem e semelhança de Jesus. Porque lá em Gênesis 3, a Bíblia diz que Deus olhou para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo e disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Então como é que Jesus não conhece alguém que ele criou? Eu adoro essa palavra. O evangelista Mateus diz assim, que no grande dia, no juízo final, ele vai colocar um à sua direita e os outros à sua esquerda. Ele olhará para aqueles que estão à sua esquerda e dirá assim: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Mas ele vai olhar para aqueles que estão à sua direita e vão dizer: vinde benditos do meu Pai, e herdai o reino dos céus. Querido, se nessa noite fossem 2 pessoas apenas arrebatadas, eu seria a primeira. Quem seria a segunda aí que ia ser arrebatada? Até o 3, 4, 5, 6. Pelo amor de Deus, levanta a sua mão e chama a atenção de Jesus hoje. Se coloque de pé em nome de Jesus. Querido, eu tomei banho antes de vir, tá? Isso aqui não é sujeira não. Isso aqui é rímel. Que a minha esposa, ela não chora, ela desidrata. Então eu fico com dó, ela fica parecendo aquelas buchas assim, quando cai assim, um negócio preto. Eu dou para ela limpar, e aí fica assim. Não é sujeira. Não é sujeira. Queridos, José e Maria tomaram a decisão de voltar e procurar Jesus. Mesmo mediante o que as pessoas, os amigos iriam falar, a decisão hoje é sua, de entregar para Jesus aquilo que Ele tem se afastado da sua vida. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Tiago vai estar cantando uma canção, Tiago, o que você quiser. É ao vivo. Enquanto ele estiver cantando, querido, eu quero que você entregue para Jesus hoje aquilo que afastou a presença dele da sua vida, e que você volte hoje a procurar Jesus. Eu não sei que área da sua vida, mas volte. Independente do que vão falar ou pensar, Jesus Cristo está te esperando. O Tiago vai cantar, querido. Eu vou dar 1 minuto para você orar, e daí eu vou orar pela sua vida em nome de Jesus. Que me leve além, eu faço
vidas, Pai, diante da Sua presença, Senhor. Eu não sei aonde elas esqueceram o Senhor, Jesus. Eu não sei aonde elas perderam a Sua presença, Pai. Eu não sei aquilo que tem sido difícil, Pai, deles permanecerem firmes. Eu não sei se foi a tristeza, eu não sei se foi a luta, eu não sei se foi o desespero, eu não sei se foi a falta de paz, eu não sei se foi o emprego, eu não sei o que aconteceu, Espírito Santo. Mas Jesus Cristo está aqui nessa noite, igreja. Jesus Cristo está no lugar onde você veio. E se você verdadeiramente entregar tudo para Ele, aquilo que tem afastado a presença dEle, hoje é dia de você pegar na mão de Jesus, carregar Ele junto contigo para onde Ele for. Porque a partir daquele momento, Maria não tirou mais os olhos de Jesus, tanto que ela não tirou os olhos de Jesus, que a palavra do Senhor diz que quando Jesus estava sendo crucificado, Maria estava aos pés da cruz. Ela não esqueceu mais Jesus, ela não tirou mais os olhos de Jesus. Nessa noite, igreja, Jesus não quer que você tire os olhos dele. Aonde você estiver, aconteça o que acontecer, os seus olhos têm que estar em Jesus. Maria poderia ter sido morta por estar na cruz com Jesus. Maria poderia não aguentar o sofrimento de ver o seu filho crucificado. Mas Maria olhou para Jesus e disse assim: eu estive com Ele no amor, eu tenho que estar na dor, eu estive em circunstâncias melhores, eu tenho que estar aqui aos pés da cruz. E aos pés da cruz é desespero, aos pés da cruz é lágrima, aos pés da cruz é tristeza. Mas querido, ao terceiro dia, Maria correu no sepulcro de Jesus, e a Bíblia diz que o anjo perguntou: por que procura entre os mortos aquele que vive nessa noite? Jesus Cristo vai ressuscitar no teu casamento nessa noite. Jesus Cristo vai ressuscitar na tua empresa nessa noite. Jesus Cristo ressuscita na tua família nessa noite. Jesus Cristo ressuscita nos teus sonhos. Nessa noite, você sai daqui agarrado, abraçado, entrelaçado com Jesus, porque Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Oh Jesus, Tu és aquele que perdoa, Tu és aquele que levanta, Tu és aquele que toma pela mão direita e diz: não temas, não temas. Eu te dou pela mão hoje, filha, eu te dou pela mão hoje, filho. Não temas, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Oh Espírito Santo, Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso. Você que foi abençoado, querido, você que sentiu a presença de Jesus de novo na sua vida, por favor, levante as suas duas mãos e aplauda ao único digno de toda a honra, ao único digno de toda a glória, de todo o louvor. Aplauda Ele um pouquinho mais, aplauda Ele, diga palavras de amor, diga palavras de amor, diga palavras de amor. Ele é o teu Pai, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Mestre. Oh Senhor, toda a glória, toda a honra a Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo, obrigado Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, querido. Você foi abençoado. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Eu agradeço mais uma vez aqui a rica oportunidade que Deus me deu nessa noite. Obrigado, Maria. Deus abençoe Cassiano, sua família. Eu amo vocês demais, querido. Demais, demais, demais.
Vocês são mais do que amigos, vocês são minha família. Obrigado por tudo, obrigado a vocês, Nana, Rizky, todo mundo aí, que se falar mal por nós, até amanhã. Deus abençoe de vocês, viu, querido? Eu peço só duas coisas para vocês. Vocês orem pela minha vida, orem pela minha esposa, está aqui, a Aline, essa menina linda, maravilhosa que Deus me deu, guerreira. Se não fosse por ela, a gente não estava casado hoje aqui, não estava feliz, não estava vivendo o sonho de Deus, não estava aqui hoje, ia faltar. Mentira. Eu sei que Deus tem me abençoado muito, querido. E vocês fazem parte desse milagre, desse sonho. Muitos aqui me viram pequeno, né? Me viram crescer. Muitos aqui me pegaram na adolescência. Muitos aqui me conhecem há pouco tempo. Mas eu creio que vocês conhecem a minha história, conhecem a minha vida. E eu peço que vocês olhem cada dia mais pela minha vida, amém, queridos? Eu tenho ali atrás, dentro da mala ali, eu vou tirar ali depois. Eu tenho meus DVDs, tem 4 títulos de DVDs. Se você quiser abençoar a minha vida, leva lá um DVD para sua casa, dá de presente. Eu tenho as camisetas do meu ministério, feminino e masculino. Se você puder também, abençoe minha vida. O DVD é 20, a camiseta é 30. Amém, querido? Deus abençoe em nome de Jesus. Depois eu acerto os 5 contos que eu combinei com a Bel aqui para vir pregar hoje. E tudo é bom, é maravilhoso. Mentira, querido. Deus abençoe. Aplauda o Senhor mais uma vez em nome de Jesus.